Olá, alunos, bem-vindos a mais uma aula de superestrutura ferroviária. Hoje estaremos resolvendo um exercício referente à composição dos trens em relação à carga de lotação que nós temos no veículo e a relação às principais resistências que o meio impõe sobre a trafegabilidade do mesmo. Bom, nós temos que para um comboio ferroviário com dupla tração, que é formado por 40 vagões, considerando os dados abaixo, responda: qual será o valor mais íngreme que o comboio pode subir? Qual o esforço trator adicional necessário para elevar a velocidade até 40 km por hora em um percurso de 1000 metros nessa mesma rampa? E este mesmo comboio, sem considerar o esforço trator adicional, conseguiria descrever adequadamente uma curva com um raio de 200 metros numa bitola larga? Bom, em relação a isso, nós vamos estar resolvendo esse exercício. Note que ele pediu aqui três questões em relação a esse exercício aqui, mas a gente vai primeiro calcular em relação a alguns outros dados que ele deu pra gente aqui. Bom, os dados que ele deu referente ao exercício, além de ter falado que são 40 vagões, nós vamos ter que uma velocidade crítica no pior trecho, ou seja, pode acontecer um tombamento nessa via, seria de 15 km por hora. Nós temos uma locomotiva da classe 1B, B1, que como eu já havia falado anteriormente, é referente a 1B, por exemplo, seria esse modelo de locomotiva em que nós temos 2 rodas sem tração e 4 rodas com tração nos eixos. A potência é de 2000 cavalos de força, o peso é de 150 toneladas, o atrito roda-trilho é igual a 0,2, a base é considerada como sendo rígida, 3,5 metros, que seria o dormente, né? A área frontal, que está em contato direto da locomotiva com o ar, onde vai gerar o atrito, é de 120 SQ tonelada-força. Esse SQ aqui é uma unidade referente a square, né, de área por tonelada-força que está agindo em direção à locomotiva. Aqui a gente tem primeiro vamos ver aqui algumas fórmulas aqui que ele já deu pra gente, que são referentes. A primeira, esse Rn aqui é o cálculo da resistência normal em função do W, que a gente já tem o peso médio por tonelada força da locomotiva, que aqui tem as unidades, né? O primeiro que ele já deu aqui é em relação à velocidade, a área de contato, a velocidade mais uma vez o peso médio por eixo tonelada da locomotiva, vezes o N, que é o número de eixos do veículo, né, que a gente tem. Bom, e também aqui nós vamos estar calculando o RC, que nada mais é do que a resistência em curva. Nós temos o peso por tonelada de cada vagão, a área frontal de cada vagão é square por tonelada, né, que é o que está tendo incidência direta com o ar. Nós temos aqui o cálculo da resistência em curva, o RC, e nós temos também aqui o cálculo do RN, que é a resistência normal para o vagão, né? Deixa eu ver se aqui já é o valor convertido, que nós temos um valor convertido por quilômetro, né, da locomotiva, resistência em curva em metros aqui. Não, ele não deu, a gente vai ter que calcular o valor pro vagão. A gente tem então o valor da locomotiva e do valor pro vagão para a gente calcular da resistência normal no veículo, em que a gente tem a resistência em curva que o veículo vai estar sofrendo. E vamos fazer esses cálculos aqui primeiro, para depois a gente conseguir obter os valores que serão depois simplesmente substituídos nas fórmulas, para que nós possamos calcular o valor da rampa, o esforço trator adicional e por aí vai. Bom, primeiro a gente vai calcular o esforço trator da locomotiva, que é em relação à potência. Ele deu a potência aqui em cavalos e a velocidade crítica de 15 km por hora. Então, calculando essa força trator é igual a 273,24 vezes a potência, né, que a gente já tendo aqui de 2.000 cavalos força, sobre a velocidade, que é 1,15.
Esse valor da força vai dar então 36.432 kg-força. Aqui tem o cálculo do limite da aderência, que a gente vai estar colocando, que foi colocado igual a 0,2, o valor do trilho da roda, vezes essa peso admissível que a gente está tendo por tonelada. Então, ele pegou aqui que fez 4/6, porque são em relação a 4 rodas com tração dividido pelo número total de rodas, 4/6, que vezes 150, né? Que é o que ele deu aqui pra gente como sendo o peso total da locomotiva, que vai dar igual, basta multiplicarmos então 100 vezes 0,2, que vai dar igual a 20 toneladas força ou 20.000 kg-força. Portanto, a potência da locomotiva será limitada pela aderência, resultando no esforço trator de pelo menos 20.000 kg-força para puxar essa locomotiva, né? De forma que ela não fique estática nos trilhos. Vamos agora verificar como é que está o equilíbrio desse nosso vagão aqui, né? Nós temos o número de locomotivas pela a força que é aplicada por cada locomotiva, no exercício aqui que nós havíamos falado, né? Então nós temos o número de locomotiva vezes a força trator da locomotiva, que vai ser igual a número de locomotivas vezes o peso da locomotiva, vezes esses fatores aqui R, que são fatores que variam de acordo com o veículo, da locomotiva, do vagão, taxa de resistência em curva, taxa de resistência em rampa, mais o número de vagões vezes o peso de cada vagão, todo em tonelada força, vezes mais uma vez esses fatores aqui, que vai variar de acordo com o veículo, que são a taxa de resistência em rampa, a taxa de inércia na curva, a resistência normal. Que a gente tem os valores, 2 para o número de locomotivas, tração dupla, né? A força que a gente calculou anteriormente de 20.000 kg-força, peso da locomotiva de 150 toneladas, número de vagões igual a 40, peso do vagão igual a 80 toneladas força, e a resistência da locomotiva, né? Que a gente que a gente vai calcular aqui agora. Ele vai calcular aqui ela para a equação que a gente tem como ele deu os valores em square, milha por hora, short, tonelada. A gente vai calcular em função da equação em inglês, mas tem nos slides ali a função que seria dentro do Sistema Internacional de Medidas. Então vamos lá. Então o que ele vai calcular aqui? Em relação, a gente já tem o peso médio da locomotiva, que é 27,5 short tonelada, né? Uma tonelada é igual a 1,1 tonelada força. Então ele fez a conversão aqui de tonelada para short tonelada, basta multiplicar esse valor aqui por 1,1. A velocidade é igual a 15 km por hora, isso em milhas vai dar igual a 9,33. A área de contato é 120 square por força tonelada, e esse N aqui, que é o número de eixos por veículo, é igual a 6. Bom, substituindo aqui na equação, né, esses valores aqui, o valor para W, o valor para V, o valor para área, valor para V de novo, o valor do W, que é do peso médio em tonelada força, vezes sobre o N, que é o número de eixos. Só substituindo aqui, a gente vai achar que a resistência normal é de 2,79 libras por short tonelada, ou algo como 1,39 kg-força por tonelada força. A resistência em rampa, que ele calculou aqui, em função, ele colocou igual a 0 kg-força, que é em relação ao nosso raio, em relação à base rígida, em relação à bitola. Ele calculou aqui como sendo igual a 0 kg-força. O R', deixa eu só mostrar aqui para vocês de onde que veio esse RC aqui, como que ele calculou ele, para facilitar melhor a visualização. Pessoal, nem foi preciso calcular aqui o valor do RC, né? Na verdade, porque o RC ele é dado em função do raio. Vocês verem aqui na fórmula dele, vocês vão ver que o RC, que é a resistência em curva, ele é dado em função do raio. O raio, no caso, ele falou que
Ele não falou que é um trecho em curva, né? Mas a gente considera que seja um trecho que não esteja em curva. Então com isso o raio seria infinito. E daí calculando com o valor aqui já tem a fórmula da resistência em curva, é 500 vezes a bitola que ele deu pra gente aqui, que ele falou que o valor dela, não falou nem o valor da bitola, mas sobre o raio sendo infinito vai dar RC igual a zero, um valor bem próximo de zero mesmo. Então não vai ser considerado. O RR, que é a resistência para a locomotiva, a gente calcula só a resistência em rampa que a locomotiva tem que fazer, porque ela que está puxando os vagões é igual a 10 vezes I. Aqui na verdade seria 10 vezes I, mas ele colocou igual a zero, mas tá errado isso aqui. É 10 vezes I, que é o I é a inclinação da rampa. A gente vai ver aqui, ele vai fazer agora o cálculo para a resistência do vagão. Ele fez a resistência da locomotiva, agora vamos fazer o cálculo do vagão que está sendo puxado pela locomotiva. Mais uma vez nessa fórmula aqui, só que agora a gente vai colocar os valores de peso médio por eixo tonelada do vagão, a velocidade do vagão que vai ser o mesmo da locomotiva, a área de interferência que o vagão está sofrendo em relação ao vento, né? Que é 100 square por força tonelada, e o número de vagões que ele considerou como sendo 4, porque esse vagão ele possui 4 eixos. Então ele calculou aqui, só substituindo a fórmula, onde W colocou W, V, A e N aqui, só substituindo a fórmula, ele vai chegar aqui, esse valor é igual a 1,54 kgf por tonelada força. Então essa é a resistência normal na fórmula. O RC, mais uma vez, não está em trecho em curva, então a gente vai considerar ele como sendo zero. O RR, que é a resistência em rampa, a gente vai colocar ela sendo igual a 10I. E essa fórmula aqui que ele está jogando aqui é essa fórmula que nós tínhamos visto do equilíbrio. A gente tem o número de locomotivas, duas vezes a força que cada um aplica, que é igual a 20.000 para cada locomotiva, né? Então 2 vezes 20.000, que é igual ao número de locomotivas, vezes o peso de cada locomotiva, de 150, vezes aqueles fatores de resistência que vão variar de acordo com cada locomotiva. Então a gente tem aqui RN, que é a resistência normal, que a gente calculou, RC, resistência em curva, que é zero, RR, que é nada menos do que a resistência da rampa, né, que a gente vai calcular, vezes a resistência de inércia da locomotiva, que a gente vai considerar como sendo igual a zero, né, que ele falou que era pra gente considerar que aquela potência a mais que está sendo dada ali vai ser igual a zero para a locomotiva fazer a curva. Então, bastando que nós substituímos os valores para a locomotiva e para o vagão, que a gente calculou, nós vamos chegar nisso aqui, que 2 vezes 20.000, que é a força está sendo puxado da locomotiva, né? Força trator da locomotiva é igual ao número de locomotivas, 2 vezes o peso, 150, vezes os valores que a gente achou, 1,39 mais 0, mais 10 vezes I, que a gente quer calcular a inclinação, mais 0, mais 40 vezes 80, que é esse 40 vezes 80 que é o número de vagões vezes o peso médio de cada vagão em tonelada força, vezes a resistência normal, mais 0, mais 10 vezes I, que é a inclinação que a gente quer calcular, mais 0 da resistência que ele tem que dar a mais do esforço trator, né? Fazendo a questão algébrica aqui, né, de jogar isso aqui para um lado e trabalhar só com I de um lado, a gente vai chegar que a inclinação é próximo de 1%, né? Vai dar 0,009, alguma coisa assim, mas arredonda para 1% como sendo a inclinação na curva. Vamos calcular agora a alternativa B, que ele pede para a gente calcular o esforço trator adicional necessário para elevar a velocidade até 40 km por hora. Agora a gente vai estar considerando o esforço trator normal e um percurso de 1.000 metros nessa mesma rampa. Vamos calcular então esse esforço trator baseado nisso que a gente tem da velocidade final, agora é 40 km por hora, a velocidade inicial continua sendo a crítica de 15 km por hora e o comprimento do trajeto é de 1.000 metros. Fazendo a substituição aqui, a gente vai chegar aqui 4 vezes velocidade final 40 ao quadrado menos 15 ao quadrado dividido por 1.000. Essa resistência de inércia na peça vai ser igual a 5,5 kgf por tonelada força. Para a gente calcular o esforço trator,
agora que a gente tem o valor, basta que a gente calcule mais uma vez em relação a esses valores aqui que a gente tem, que é basicamente a força que ele vai fazer no começo do que ele começar a fazer a curva até o valor que ele vai começar a fazer quando estiver já com a velocidade final. Então a gente está variando aqui esse ΔF, a quantidade de força que vai ser dada para cada do início até o final de força trator adicional para cada velocidade. Então a gente continuamos com o número de locomotivas que nós tínhamos aqui, que era 2 vezes o valor que a gente quer calcular, que a gente tinha aqui antes, que era de 20.000, que é o valor que ele está calculando para a locomotiva, né, desse esforço a mais que ele vai fazer, mas antes a velocidade era fixa, agora a velocidade variou, então vai mudar essa força. Então o número de locomotivas, 2 vezes o peso de cada locomotiva. A gente tem um RI agora, basta substituir aqui no valor do RI para o vagão e para a locomotiva, certo? E ele é igual para as duas. E basta a gente fazer agora para o vagão e o peso do vagão vezes o RI. Eu acho que ele desconsiderou as outras resistências, né? Porque não é necessário calcular com... Os outros eram próximos de zero, a resistência em curva e tudo mais. Então, calculando só com o RI, ele vai achar essa variação do esforço trator adicional, que vai ser igual de 9.625 kg a força. Agora, indo para a alternativa C, nós vamos ter o que ele está pedindo. Que para esse mesmo comboio, sem considerar agora esse esforço trator, esquece que foi feito na B, a gente conseguiria descrever adequadamente uma curva com raio de 200 metros. Opa, agora a gente está trabalhando com curva, numa via de bitola larga. Agora calculando a C, por uma via de bitola larga que tem 1,6 metros de bitola, a gente vai estar calculando por esse esforço trator aqui, em que ele vai estar levando em consideração o que? Para calcular essa resistência em curva, a gente vai estar usando essa fórmula aqui, para o padrão métrico. A gente tem que 0,2 mais 100 sobre o raio, vezes o P. O que é esse P? Esse P nada mais é do que a base rígida em metros, que ele deu de 3,5 metros, mais a bitola, que é 1,6 metros, mais esse valor fixo de 3,8 metros. Isso aqui é cálculo para a locomotiva. Só substituindo os valores aqui, a gente vai chegar que RC é igual a 4,65 kgf por tonelada. Fazendo agora, substituindo esse valor aqui na fórmula do RN, que era esse aqui em base no número de locomotivas vezes a força, igual ao peso vezes o número de locomotiva vezes esses fatores de R. Agora a gente tem um RC, a gente desconsidera os outros R e calcula só para o RC, para a locomotiva e para o vagão. Fazendo isso, nós vamos chegar que o RN, que está atuando em todo o trajeto, é igual a 1,39 kgf por tonelada força. Isso aqui é a resistência normal que ele calculou para a locomotiva. Para o vagão vai ser o valor em curva do RC igual a 4 kgf por tonelada força. Isso leva em consideração a bitola pelo raio. E o RN vai ser igual a 1,54 kgf por tonelada força. Esse valor aqui de RN calculado, que é dado por essa fórmula aqui, ele é dado por essa fórmula que a gente tinha visto aqui. Aqui, ó. Para a locomotiva a gente tem um RN e para o vagão a gente tem outro RN. O que está mudando? A velocidade é a mesma, o W é a mesma, o N é o mesmo. A única coisa que vai mudar muda o W também, porque é o peso para a locomotiva e para o vagão. E que vai mudar aqui, na verdade, é o A também, que é a área frontal, né? Que a gente tem uma área de 100 aqui e outra área que a gente tem de 120 para a locomotiva. Então, calculando o RN aqui, na alternativa C, a gente vai ter para a locomotiva igual a 1,39 kgf por tonelada força, que vai atuar em todo o traçado. E para o vagão a gente vai ter de 1,54 kgf por tonelada força. Calculando agora o equilíbrio com os R que a gente tem, então a gente tem o RN, a gente tem o RN e o RC para o vagão e para a locomotiva. A gente vai chegar que a força é igual a 9.770 kgf, que é o que a gente quer calcular esse acréscimo aqui de força para fazer esse trajeto em curva. Bom, para se efetuar uma curva então com raio de 200 metros nessa velocidade crítica, necessitaríamos de 9.770 kgf de esforço trator em cada locomotiva.
Dispomos daquele cálculo inicial de 20.000 kgf em cada uma, o que indica que o comboio não teria dificuldades para percorrê-la. Então ele calculou aqui esse valor aqui de F, né, que é a força para ele, força trator da locomotiva nessa curva, comparando com o valor que ele tinha dado antes do exercício, que era o valor da força F da locomotiva, que é igual a 20.000, né? 20.000 cavalo-força, que ele tinha 20.000 kg-força, né? Calculou aqui para tonelada-força. Então a gente conseguiria fazer esse trajeto com essa locomotiva. Que quiser dizendo, nós dispomos de 20.000 kg-força na questão da locomotiva. E para calculando para essa força em curva nós obtemos um valor menor, então que indica que o comboio não teria dificuldades para percorrer. E era isso na resolução desse exercício. Espero que vocês tenham conseguido entender. Qualquer dúvida enviem um e-mail para mim e muito obrigado por terem acompanhado. Até mais.